Diz assim: Disse eu sou a voz do que clama no deserto, direitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Até o versículo 30. Nós queremos dar ênfase nesta manhã no seguinte título: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava ali dando testemunho de Jesus. João o Batista, no caso aqui, o evangelista foi quem escreveu. E João Batista, ele estava dando testemunho acerca de Jesus. Os fariseus foram enviados a João Batista para indagá-lo. E eles diziam: Quem és tu? Tu és o Cristo? Quem és tu na verdade? Quem te capacitou para fazer o que tu estás fazendo? Ele disse: Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. O Cristo é antes de mim e após mim. Eu sou a voz do que clama no deserto: Preparai e direitai o caminho do Senhor. Então João Batista sabia muito bem quem ele era. A missão dele era preparar o caminho. Ele iria preparar os corações para a chegada do Cristo, que é Jesus. Então João teve lá o seu papel. Ele pregava no deserto, as pessoas iam até ele, e ele estava ali dizendo que aquelas pessoas precisavam se arrepender, porque era chegado o reino de Deus. Era chegado, o momento era aquele, momento de conversão, de arrependimento, de reconhecimento de pecado. Eles precisavam reconhecer o pecado, porque o reino de Deus estava ali, estava chegando, e chegou através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega o reino de Deus. E aí ele vai dizer que ele não é digno de desatar as alparcas, o calçado daquela época de Jesus. Ele não era digno, porque João batizava com água. Eles indagaram: Por que tu batizas, se tu não és o Cristo? E quem tu és? Tu és Elias? Quem tu és na verdade? Ele já disse: Eu sou a voz que clama no deserto. E por que tu batizas? Eu batizo com água. Eu batizo simbolicamente. Eu batizo apontando para aquele que verdadeiramente vai batizar as pessoas. Batizará não com água, mas com o Espírito Santo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo não batiza com água. Então nós poderíamos fazer um estudo aqui que o batismo não salva. O batismo não salva. O batismo com a água, ele aponta para o verdadeiro batismo, que é o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando é que ele acontece? Quando nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e cremos nele, Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. Então ele é o nosso Salvador. E é esta a principal mensagem aqui de João Batista. No outro dia, João Batista, vendo a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Veja só, as coisas aqui são importantíssimas para serem analisadas. Primeiramente, o cordeiro era uma figura muito significativa para os judeus, porque eles sacrificavam o cordeiro. Eles sacrificavam o cordeiro anual. Aquele cordeiro era sem mancha, sem nenhum defeito, de 1 ano, e ele era oferecido para o perdão de todo Israel, de todo o povo de Deus. Fora os cordeiros animais que eram oferecidos diariamente, todos os dias. A pessoa levava um cordeiro, colocava a mão sobre um cordeiro, sobre o animal, sobre o novilho, e aquele animal recebia os pecados, simbolicamente, daquela pessoa. E o sacerdote, tomando aquele animal, sacrificava no altar do holocausto, depois lavava ali as suas mãos na bacia de bronze e entrava com aquele sacrifício para o santo lugar. E uma vez no ano, ele entrava no santíssimo lugar com o cordeiro anual. E essa é a principal mensagem que João quer trazer aqui. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele cordeiro anual, não somente que tira ali diariamente, mas é o cordeiro anual. Por que o cordeiro anual? Porque o cordeiro anual representa que o sacrifício de Jesus é definitivo. É um sacrifício que abarca ou abraça todo o pecado, acoberta todo o pecado, cobre todo o pecado. Cobre todo o pecado, não somente agora Jesus, não somente o pecado de Israel, o povo de Deus, como lá no Antigo Testamento, mas agora do mundo inteiro. Isso é muito importante destacar. Não o pecado de uma única nação, mas o pecado do mundo inteiro, de todas as nações. Jesus morreu uma vez por todas para cobrir todos os nossos pecados. Não somente o meu, mas o seu, o de todas as pessoas aqui do Brasil e do mundo inteiro. Ele é capaz de perdoar, ele é capaz de cobrir, ele é capaz de lavar todos os pecados, toda a culpa, toda a condenação deixa de existir. A ira de Deus não cai sobre nós quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Estar debaixo do sangue de Jesus é estar crendo que Ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados. Aí talvez você me diga assim, mas eu sou pecador, eu ainda peco. Pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O evangelista João, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, esse que escreveu o evangelho, ele tem 3 cartas, 3 epístolas. Na primeira epístola dele, já ali para o final da Bíblia, você encontra. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós estamos na família de Deus, nós já nos arrependemos dos nossos pecados, nós já entregamos a nossa vida a Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus é capaz de lavar todo o nosso pecado, nada além do sangue. Não é a nossa obra, não é a nossa capacidade, a nossa caridade, aquilo que nós fazemos, o nosso esforço, não. É o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Veja que o Cordeiro é de Deus, foi Deus quem mandou esse Cordeiro. Deus que providenciou esse Cordeiro para cobrir o seu pecado, o meu pecado e o pecado do mundo inteiro. Agora é necessário que nós venhamos nos arrepender de todos os pecados e crer, confiar de todo o coração que Jesus Cristo
já é o nosso Senhor e já é o nosso Salvador. Quando nós cremos de todo o coração, nós nascemos de novo e nós somos purificados por esse sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo, foi perfeito. Veja as últimas palavras dele lá na cruz: Pai, está tudo consumado. Eu já realizei a obra, eu fiz o sacrifício, eu paguei por eles, todos os pecados deles eu estou carregando aqui. Eu já carreguei, já concluí, está consumado. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, arrependa-se dos seus pecados agora mesmo, não deixe para depois. E fique debaixo do sangue desse Cordeiro. Creia que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor. Entrega a tua vida por completo a esse Jesus maravilhoso, que foi capaz de ir até aquela cruz e sofrer duras penas. Como foi doloroso, como foi terrível, tenebroso aquele sacrifício. Mas ele foi até o fim e ele disse: Pai, está tudo consumado. Então esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o teu pecado. Assim você se arrependa e creia. Caminhe em direção a Ele todos os dias, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então esta mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é simples, a mensagem fácil de entender, para que você realmente tenha um encontro com esse Cordeiro. Coloque a sua vida debaixo do sangue desse Cordeiro e tenha certeza que todos os seus pecados já foram perdoados e que agora você está livre para viver aquilo que é da vontade de Deus. Deus te abençoe e até